Oi, 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 meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, como vocês estão, meu povo? Vai dando joinha, dá joinha pra tia Cláudia, dá joinha. Quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais, se joga, meu povo! Gente, hoje eu não vim muito assim com muito sorriso, não, porque hoje eu vou levantar um tema um pouquinho polêmico pra mim, que me causa o que me causa mais constrangimento, muitas das vezes até vergonha também, eu ainda sinto esse constrangimento, essa vergonha, falando da depressão, da síndrome do pânico, né? Que há anos e anos e anos eu luto contra, mas que ao passar do tempo vai deixando sequelas, né? Vai deixando sequelas na gente. Então, por mais que eu brinque, por mais que eu seja feliz e sou, graças a Deus, tem, tem, tem coisas que ainda é como se eu sofresse bullying, sabe? É, eu sinto que muitas das vezes eu sofro bullying. Por quê? Porque é uma coisa que mais me envergonha, que mais me deixa constrangida, que é a minha falta de memória, sabe? A falta de memória causada pelo acidente e depois, né, pela síndrome do pânico, que é a depressão que há anos e anos eu tenho, há mais de 30 anos, como vocês sabem, que eu luto contra a síndrome do pânico e eu tô sem sair de casa há 36 anos. 36 anos sem sair de casa sozinha, sabe? E dia de semana, agora eu tô indo pra academia, né, de manhã, me sinto mais segura porque a produção me leva, né? E a academia, como vocês sabem, é perto de onde ele trabalha. Então eu me sinto mais segura e vou para academia. Por que eu tenho que ir para academia? Eu tenho que ir para academia para cuidar da minha saúde emocional e física, sabe? E só que não tem nada a ver com a academia, né? Não tem nada, o bullying, essas coisas não tem nada a ver com a academia, até porque ninguém sabe da minha história, né? Ninguém sabe dos meus problemas emocionais. Ninguém da academia assim, ou uma pessoa ou outra às vezes. Mas às vezes a gente se depara com pessoas que sabe do meu problema e às vezes não entende, sabe? Então é muito constrangedor para mim. É a pior parte. Cláudia, qual é a pior parte da depressão? Qual a que te causa mais tristeza e mais constrangimento e vergonha? A minha falta de memória, a minha dificuldade de aprendizado, sabe? Porque quando eu sofri o acidente eu tinha 17 anos e não terminei os estudos, né? Não teve nem como. Eu tinha acabado de ter um filho. Meu filho ia fazer um aninho, o Bruno, pai da Bebeca. No mesmo mês, eu sofri um acidente no dia 27 de outubro. Meu filho fez um aninho dia 31 de outubro, onde já estava tudo programado para a festinha de aniversário dele, né? A festinha de aniversário de um ano dele. Então isso tudo foi ficando na minha cabeça, sabe? Tudo na minha cabeça. Eu acamada no dia do aniversário dele, eu com as duas pernas quebradas, engessada, fraturada, sabe? Que para quem não sabe, eu sofri um grave acidente, gravíssimo acidente de carro. Eu tinha 17 anos, onde eu quase perdi as minhas pernas, principalmente uma perna, onde foi a fratura exposta, né? Hoje eu estou de pé, eu estou andando e estou viva, e meu filho também, por milagre de Deus, porque meu filho estava no meu colo, né? E então eu voltei a andar, graças a Deus, mas assim, o que ficou prejudicado em mim foi a memória, né? Foi a memória, né? Assim, resumindo tudo. É, quando eu comecei a andar, quando eu percebi que eu tinha muito medo, quando eu abri a porta, eu via tudo escuro lá fora e ficava com muito medo mesmo, muito, era um medo desesperador. Eu voltava em seguida rapidinho, fechava a porta e ficava presa com meu filho dentro de casa, sabe? Porque a produção ia trabalhar. E isso, os anos foram se passando, e esse medo foi aumentando. E naquele tempo não tinha o tratamento que tem hoje, né? Então, hoje as doenças têm nome.
Então isso foi se agravando e eu perdendo a memória. Talvez por não sair de casa, por causa do pânico, o medo, a depressão e eu perdendo a memória cada vez mais. Cheguei numa... Gente, se precisar eu vou dividir esse vídeo em dois, mas eu vou contar tudo. Cheguei numa fase, eu já falei em alguns vídeos por aí, cheguei numa fase onde eu não estava conhecendo nem dinheiro mais, sabe? As pessoas me mostravam dinheiro, eu não sabia. E mesmo com a produção, aí já tem pouco tempo, eu morria de medo de sair mesmo com ele. Quando a gente ia no mercado, era desesperador eu perder ele de vista. Eu ficava desesperada. Sabe, eu não sabia onde eu estava no mercado pequeno. Só que se eu percebesse que ele saísse de perto de mim, eu entrava em desespero, de tanto medo dentro do mercado. E quando ele chegava perto de mim, eu brigava com ele, eu chorava, eu brigava, igual criança. E o tempo foi passando, os anos foi se passando, e a situação foi só se agravando. Eu fui ficando mais velha e mais medrosa. Mais velha e mais medrosa. Muito medo, muito medo. Eu não andava dentro de um mercado sozinha, eu morria de medo. Sabe? A produção praticamente tinha que pegar na minha mão. E era constrangedor, mas eu acho que ali ainda a minha ficha não tinha caído, sabe? Enquanto meus filhos estavam pequenos, estavam comigo, eu tinha aquela ocupação de dona de casa, de cuidar dos filhos, a minha ficha não tinha caído. Porém, no período escolar dos meus filhos, eu não levava ele para a escola. Quem levava era a produção, levava de manhã. Aí na hora de buscar, tinha uma amiga minha que mora aqui perto com a filha da mesma idade, eu descia com ela para buscar, né? Os meus filhos na escola. Para levar no médico, mesma coisa, tinha que ou a produção ou outra pessoa ir comigo para levar meus filhos ao médico. Então, era tanto sofrimento, era tanta coisa que a minha ficha não caía, que eu não estava legal, que eu não estava normal, sabe? Porque não tinha muito tratamento, né? Muita informação, tanta informação igual tem hoje em dia, né? Só que aí o tempo foi passando, meus filhos foram crescendo, né? Foram crescendo, chegaram na adolescência, foram trabalhar com o pai deles, estudando, né, e tal. Aí depois terminaram os estudos, começou a trabalhar, tiveram a vida deles. E eu na mesma. Aquela menina de 17 anos, eu ainda continuava ela, aquela menina medrosa. Já falei várias vezes no vídeo. Eu na mesma. O tempo foi passando, meus filhos criando asa e eu na mesma. A mesma menina medrosa, dependente. Aí quem passou a andar comigo quando às vezes tinha que faltar serviço para me levar no médico e tal, foram meus filhos, né? E o tempo foi passando. Aí as pessoas variavam de pessoas para me levar, às vezes alguma amiga, ou alguma cunhada ou irmã. E assim foi passando o tempo. Foram passando os anos. E eu a mesma. Mudava nada, só tinha medo. Não tinha olhar para outras coisas. Passei a não ver mais a vida na minha frente, era tudo escuro. Eu não enxergava mais a vida, era escuro, era muito escuro. Era como era como fosse sempre a noite para mim, uma noite escura. O meu dia, quando eu abri o portão, era escuro como a noite, se eu estivesse sozinha. O tempo foi passando, meus filhos cresceram, o Bruno, pai da Bebeca, casou, né? E a minha vida é a mesma. Mudou nada. A minha nora ficou grávida da Bebeca. Eu comecei a reagir. Porque era meu sonho ter uma filha, né? E a minha nora ficou grávida e veio a Bebeca. Então ali para mim começou a vir a luz. A luz começou a clarear nos meus olhos. Aquela vontade de falar, não, chega, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso lutar contra isso. Eu preciso
Eu preciso ter coragem de encarar, sabe? De encarar a vida. Quando a Bebeca nasceu, eu já falei também, eu tinha feito 2 cirurgias. Uma de mama e a outra de apendicite, né? Então eu não pude muito curtir a Bebeca, até melhorar e tal, né? Com a Bebeca bebezinha mesmo, não. Quando eu melhorei, isso eu tô pulando. Tô pulando porque muita coisa aconteceu. Por que eu tô falando isso? Eu tô falando porque para as pessoas pararem de usar de bullying com outras pessoas, porque ninguém sabe o que a pessoa passa na vida, ninguém sabe. Então, parar de julgar, né? Parar de julgar. Quando eu pensei que as coisas estavam se acalmando, que eu ia poder aproveitar a Bebeca, meu filho ficou doente, do nada. Vou gravar outro vídeo falando sobre isso, sabe? Eu sempre falo para vocês, mas depois eu vou gravar outro falando que agora chegou mais gente, né? Quando eu falei era no começo do canal. Meu filho ficou doente. Ali desabou tudo na minha cabeça de novo, tudo. Mas me veio uma coragem de mãe, uma coragem de leoa, sabe? Enfrentei meus medos, enfrentei meus medos, todos os meus medos. Entrava no carro, ia visitar meu filho, passava por lugares que nesses anos todos eu morria de medo de passar, tipo BR, essas coisas assim. Não importava a velocidade que o carro estava, eu só queria ver meu filho, eu só queria saber do meu filho. Ali eu esqueci de todos os meus problemas, sabe? Esqueci tudo. Eu só queria cuidar do meu filho, né? Então, ali eu comecei a levantar a minha cabeça, sabe? Só que aí, na recuperação, quando meu filho se recuperou, eu estava lá de acompanhante com ele estava fazendo fisioterapia, ele desequilibrou e caiu, sabe? Caiu. Aí eu levei aquele susto, mãe vendo, né? Meu filho não estava todo, né? Não tinha firmeza nenhuma, escorregou e caiu. E aí todo mundo correu para pegar ele, levantar ele e tal. Eu tive que bancar a durona, não chorar perto dele, porque, né, ele ficava me consolando. Não, mãe, tô bem, tá tudo bem, velha, me chama de velha. Sabe? Aí eu segurei, fui lá pro corredor, respirei fundo, tomei um pouquinho de água e tal. Aí ele sentou ele lá na cama de fisioterapia, deu uns raladinhos, mas não foi nada grave não. Ali acabou. Eu segurei ali para não desabar perto dele. Quando eu cheguei em casa, isso foi ele estava com 28 anos já. E eu sofri um acidente com 17 anos, meu filho ficou doente com 18. Com 28, para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a reagir, hein? Olha os anos que se passaram, né? Quando eu cheguei em casa, eu comecei a me sentir mal, muito mal. Vinha aquela coisa horrível no meu corpo, aquele medo, e aquela crise de choro, e vinha aquela coisa ruim. E aí a produção segurava na minha mão e eu chorava. E assim foi piorando durante a noite, né? E eu não sabia o que estava acontecendo. Aí estava dando muita crise, uma crise atrás da outra, e eu chorava. O dia amanheceu, eu continuava com aquela... Eu estava assim, daqui a pouco vinha aquela coisa assim, horrível, aquele medo horrível, não sei de quê, e começava a chorar. Aí a produção falou, vamos lá para casa da minha mãe, para ver se você distrai um pouco. Aí a gente foi, veio a crise de novo, eu chorava, né? Crise de pânico. É uma coisa horrível, horrível. Aí chegamos lá, de 3 em 3, era como se fosse uma contração de parto. Vamos supor assim, uns 3, 5 minutos vinha a crise e o choro, e já estava ficando uma coisa desesperadora. Aí minha cunhada falou, não vai ter jeito não, vamos ter que marcar um psiquiatra para a Cláudia, que ela não está bem não. Aí marcaram o psiquiatra para o outro dia, eu acho que graças a Deus conseguiram e eu fui. Chegando lá, eu expliquei a situação para o psiquiatra, né? Contei tudo. E pedi, pelo amor de Deus, não me dá remédio para dormir, que eu não quero dormir, eu tenho que cuidar do meu filho, Era só isso que eu pensava, eu não queria saber de mim, sabe? Eu tenho que cuidar do meu filho, Aí ele falou, não, pode ficar tranquila,
você não vai dormir, você só vai relaxar, você vai dormir um pouquinho, mas você não vai ficar, você vai poder cuidar do seu filho, pode ficar calmo, tá. Aí meu filho ia na segunda para fisioterapia e voltava na sexta, né? Ficava lá de segunda a sexta, passava o final de semana em casa e na segunda-feira ele voltava para o hospital. E eu com medo de tomar o remédio. Ainda continuei uma semana com medo de tomar o remédio, dormir e não consegui cuidar do meu filho no final de semana. Até que não deu certo, não deu, eu tive que tomar o remédio. Mas mesmo assim o choro vinha, meu filho tinha alta, vinha para cá no final de semana, ele escutava eu chorar lá na sala. Aí comecei a tomar o remédio, fui acalmando, né? Hoje eu dou essas crises que de vez em quando eu mostro para vocês. Mesmo tomando remédio, crise de pânico. E nesse meio tempo, a minha memória só foi apagando, sabe? Eu tinha melhorado um pouquinho. Só que aí foi pior. Porque eu tinha amnésia, mas assim, para ver dinheiro, para não conhecer dinheiro, ou pessoas, como eu sempre falo para vocês, que eu não lembro de nomes, não lembro de pessoas, o rosto, a fisionomia, né? E tudo. Só que aí foi piorando, sabe? E eu senti que eu estava com mais dificuldade ainda do que anos atrás. Talvez, eu não sei se é porque comecei a tomar os medicamentos, comecei a ficar mais esquecida ainda. A falta de memória terrível tá pior, sabe? Tá pior. Eu sempre sofri preconceito, bullying com a minha falta de memória, mas não me incomodava tanto. Hoje já tá me incomodando, por quê? Porque isso afetou também a dificuldade de aprendizado que eu tenho, sabe? Eu tenho muita falta, eu não consigo aprender nada, muito difícil. Tem que ter muita paciência, e me dar o tempo que eu preciso até aprender. Para vocês terem uma ideia, eu não tinha colocado senha, 2 anos com celular. Meu celular não tinha senha, sabe? Não tinha senha. Aí domingo, lá na casa da outra avó da Bebeca, a minha nora falou bem assim: Cláudia, é bom botar, porque se acontecer alguma coisa, tem senha, aí só leva o celular e ninguém fica com seus dados. Aí juntaram para me ensinar a botar senha, né? Aí a minha nora ensina daqui, 3 pessoas ensinam, fala daqui, fala dali, tá, e eu comecei sabe, muita voz. Parece que tem 60 pessoas falando ao mesmo tempo, muita voz. Aquilo começou a me dar medo, foi dormir. Eu falei, para, eu sei que eu não vou conseguir. A minha reação é essa. Eu sei que eu não vou conseguir, eu não vou conseguir abrir esse celular e eu tenho que trabalhar com o celular, eu vou para casa, eu não vou conseguir, eles insistindo. Vai sim, Cláudia, é fácil, me botando lá de rosto, né? De face, de digital, aquele com o dedo e tal. E eu desesperada já. Gente, para, eu não quero, tira, eu não vou conseguir. Eu não vou lembrar. Eu tenho certeza que eu não vou lembrar. Não, Cláudia, é fácil, tá? Né? E aí aí a minha nora não conseguiu, eu não consegui fixar a minha memória com a minha nora. Né? Aí veio o irmão dela, chegou perto de mim, pegou o aparelho com mais calma, falou, Cláudia, ó, é assim. Aí o medo foi passando. Por quê? Porque ele estava menos alterado, ele estava calminho. Sabe? Aí eu fui me acalmando, sabe? Aí ele é assim, ó. Não. Faz de novo. Tá, vai fazendo. Até você conseguir, você consegue aprender? Falei, tá. Aí, olha aqui, bota no seu rosto. É como se você fosse olhar as horas, que vai abrir tranquilo. Ou do dedinho, né? Essas coisas. Aí sim, entrou na minha cabeça, eu consegui aprender. Sabe? Então eu não esqueci da senha do celular mais. Aí eu perdi o medo e deixei a senha, sabe? Em outros tempos eu não deixaria não, eu panicava pior. Então, essas são as minhas dificuldades. Esses são os meus problemas psicológicos. A dificuldade de aprendizado, porque sabe, não dá. A pessoa vai chegar perto de mim, nossa, me dá vontade de tampar os ouvidos. Porque eu tenho medo de tentar. Sabe, eu tenho medo de tentar e as pessoas ficarem rindo de mim, porque já aconteceu. Ninguém sabe que eu tenho esse problema.
né? Então as pessoas estão lá querendo me ensinar o não aprender, as pessoas começam a rir. Isso é horrível, é horrível, é horrível, gente. Vocês não têm noção. Na hora você brinca, na hora você leva na zoação, mas dentro de você só você sabe o que você sente, sabe? Então é complicado. E muitas das vezes também nem todo mundo tem aquela paciência de ensinar, né? E você sabe que tem que aprender, igual aqui. Trabalhar no celular, trabalhar no YouTube, para mim não é nada fácil não, gente. Não é fácil, não é nada fácil, nada fácil, nada fácil. Mas eu não desisto não, sabe? Eu sei que eu tenho que aprender muitas coisas, eu tenho que melhorar o canal, eu tenho que botar capa, né? Que a pessoa me ensina, fala assim, Cláudia, é facinho, mas o facinho para mim não existe, existe o tempo. A pessoa ali com cuidado, com muito cuidado, porque senão eu não consigo, a minha cabeça dói, parece que tem muitas pessoas falando ao mesmo tempo, sabe? E é tempo, sabe? Eu posso dormir sem saber, você me ensinou hoje, eu dormi sem saber, mas amanhã eu posso acordar sabendo do nada também. Eu sei fazer isso? Acontece também. E acontece também de eu dormir sabendo e depois já não sei de mais nada. Por isso que eu tinha medo de botar senha no celular. Entendeu? Então você tem que conviver com a sua falta de memória, você tem que conviver com o medo, você tem que conviver com a tristeza que a depressão causa, às vezes, e você tem que conviver com o bullying, sabe? Você tem que conviver com o bullying. Por quê? Nem todo mundo sabe que você tem aquele problema, que você tem esse, né? Esse problema. Então é complicado, é muito complicado, muito. E foi muito difícil para mim aceitar essa minha falta de memória e vim falar para vocês, sabe? Eu tinha vergonha, no começo eu tinha vergonha, eu falava de tudo da minha vida, mas da amnésia eu não falava, dessa minha falta de memória. Até que eu acho que já não estava dando mais para esconder, porque eu faço... É assim, gente, eu faço a mesma pergunta todo dia. Todo dia. Às vezes aqui em casa eu fico com vergonha de perguntar, porque eu penso assim, será que eu já perguntei? Sabe, é todo dia a mesma pergunta para a produção, para os filhos, todo dia a mesma pergunta. Mãe, você já perguntou isso 1000 vezes. Entendeu? Então, às vezes eu nem pergunto, porque será que eu já perguntei? Só se for muito urgente mesmo que eu pergunto. Né? Mas é complicado, é muito complicado. Não é culpa minha, sabe? A gente não pede para ter limitações, né, na vida. A gente quer ser livre, né? Mas infelizmente nem sempre a vida é do jeito que a gente imagina. As coisas são como a gente gostaria que fosse. E o medo continua de sair de casa, né? Eu não saio de casa sozinha ainda, não tenho esperança de voltar a sair, porque já estão 36 anos sem sair de casa sozinha. Então é uma coisa que eu já me acostumei também, né? Já me acostumei com essa condição. A única coisa que me incomoda é a falha de memória e a dificuldade de aprendizado. O bullying que eu sofro, sabe? Às vezes. Então, é muito fácil a pessoa chegar e falar, você tem que estudar YouTube para aprender. Você tem tempo de estudar? Tem tempo a gente faz, né? Pode até não parecer que eu não faço nada da vida, mas eu trabalho muito. E mais tempo a gente cria. Agora eu não estou tendo tempo de gravar, né? Tá de noite, é 9 e pouca da noite. Mas às vezes causam insegurança. O que meu filho foi me ensinando, eu fui aprendendo com o tempo. Vocês viram que eu custava botar a live monetizada, eu custava para monetizar os vídeos, porque eu não aprendi, eu tinha que esperar, eu gravava, esperava o final de semana pro meu filho vir para monetizar, né? E eu fui aprendendo com o tempo, ele vinha, é tempo, eu preciso de tempo, gente, não adianta. A Cláudia faz isso agora, não, eu não trabalho na pressão, não, é tempo, eu preciso de tempo. Então o que eu aprendi até agora foi questão de tempo mesmo, sabe, o básico, entrar, fazer a live, entrar, fazer vídeo, sair direitinho. Andei aprendendo mais coisas aí, que o amigo me ensinou, né? Foi muito bom, foi muito útil para mim, muito útil, principalmente nas lives, né? Eu agradeço de coração, muito obrigada, gratidão. Mas a gente tem que ter um cuidado com as pessoas, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter carinho. E a gente tem que vigiar o que a gente fala com as pessoas, porque a gente não sabe,
né? Nem tudo está na aparência da gente. Nem toda doença é aparente, né? Então a gente tem que ter aquele cuidado especial com todo mundo, tem que ter carinho e saber lidar. Eu gostaria muito que as pessoas entendessem que eu não sei lidar como... É porque eu não tive, eu tenho uma mente infantil, sabe? Então eu não sei ser uma pessoa egoísta, eu não sei ser egoísta, eu gosto de ajudar, sabe? Eu não sei guardar mágoa, rancor, essas coisas, ter ódio. Eu não tive tempo para isso, eu não cresci o suficiente para isso, para me preparar, para usar uma armadura, sabe? Em questão de minha defesa, eu não tive tempo. Então, não adianta falar, você tem que ser assim, não, eu não vou conseguir, o tempo passou, eu tô com mais de 50 anos, sabe? Eu tô com mais de 50 anos. Então, só que a menina tá aqui. Aquela menina que cresceu sozinha dentro de casa, junto com 2 crianças. Entendeu? Sozinha. Sozinha, Deus e 2 crianças. Como que vai ter maldade? Como que vai aprender maldade lá fora? Não tem como, não tem como. São 36 anos sem sair de casa sozinha, sabe? Então, vocês têm que... Eu espero que vocês entendam. Se vocês estiverem no vídeo, na live, meus seguidores, meus amores, meus inscritos, se eu todo dia, toda live, eu atender vocês e fazer a mesma pergunta, é assim que vai ser. É assim que, a menos que eu veja vocês todo dia no comentário. Ou então eu não consigo lembrar de vocês. É triste, é. É muito triste. Sabe? É muito triste. As pessoas me vêem na rua, vêm falar comigo, eu não sei quem é, porque não vejo. Ai, Cláudia, você tá sumida. Eu converso com elas, eu falo, brinco, porque vocês sabem que eu não sou, né? Mas eu não sei quem é. Depois eu já falei várias vezes aqui no canal. Aí eu pergunto à produção depois, produção, quem é? Aí a produção vai e me fala. Ou então às vezes a produção não sabe, que pode ser amigo de academia, né? Que eu fazia academia em 2000 antes da minha mãe morrer, em 2003, eu acho. Pode ser, sabe? Então é muito horrível. É horrível. É horrível você ter que brigar com o seu cérebro, sabe? O seu cérebro ser o seu pior inimigo, sabe? Apagar de você seus melhores momentos, tirar de você talvez até seus melhores amigos, porque as pessoas talvez até se chateiam. Ah, Cláudia é metida besta, me viu, fingiu que nem viu. Pode acontecer. Pode acontecer de eu ver a pessoa, não conhecer e depois ela falar, né? Então eu tô falando isso, gente, porque hoje eu fiquei muito triste, eu me chateei muito hoje, terça-feira, 1º de março. Eu fiquei muito feliz, alcancei 2 vitórias, fiquei feliz, mas se eu tô triste, a minha memória falha. Se eu tô feliz, a reação é a mesma, a minha memória falha, eu fico eufórica, sabe? Não adianta, é a mesma coisa, triste, feliz, eu fico eufórica e eu não consigo, sabe, ter aquele diálogo, eu não consigo, eu fico feliz e pronto, é só isso, eu só fico feliz. Mas se você, por causa de um pequeno erro, por causa de sabe, não, eu não consigo, eu li errado, sabe, eu li errado, mas não foi nada grave, não foi nada grave, eu só li errado, entendeu? Mas assim, eu tava muito feliz, eu tava muito, muito feliz, muito. Porque eu tinha conseguido, meu filho tinha conseguido fazer uma coisa que eu tava querendo que ele fizesse há muito tempo. E deu certo, eu acho. E tinha outra coisa que eu queria falar, de estar feliz, mas eu não tive a chance de falar. Então eu sou muito eufórica, quando eu quero, pra mim, não sei, é o medo de esquecer, eu quero tudo, eu quero falar na hora, eu quero falar, sabe? É agora, eu tenho que falar, eu tenho que ser feliz agora. É essa pressa que eu tenho, por quê? Porque eu tenho medo que daqui a pouco eu esqueça, entendeu? Eu tenho medo que daqui a pouco eu esqueça.
Como que eu conheço vocês? Vocês estão todo dia comigo no comentário, ou eu estando no WhatsApp de vocês, ou eu indo no canal de vocês todo dia para poder lembrar, mas às vezes também eu nem lembro, sabe? Eu não lembro. Eu tenho que ficar ali, ó, sabe? Então é todo dia eu tenho que ir lá no canal de vocês, mesmo que eu não comente, mesmo que eu não fale nada, que não tenha vídeo novo, eu vou lá para olhar vocês, para olhar o rosto de vocês, para não confundir, sabe? Porque eu confundo, tem jeito. Eu troco nomes, sabe? Eu tenho um problema sério com nome. É por isso que eu boto apelido em todo mundo, sabe? É por isso que eu boto apelido em todo mundo. Porque eu tenho problema sério com nome. E o apelido, se eu te der um apelido, eu vou lembrar de você, sabe? Igual eu tenho o meu amigo Ketchup, que eu botei, né? A minha amiga Maionese, que é a namorada dele, a Mari. Assim vai. O Galã, a Lu. Então eu vou diminuindo. Eu vou diminuindo. Botando apelido para eu não esquecer. Para eu não ter que ficar lá procurando vocês. Porque aí eu vou procurar quem? Se eu esquecer. Esqueci. Quem é que eu tô procurando? Entendeu? Então é assim. A minha vida é assim. É todo dia tendo que ver alguém. Alguém, não por interesse nada no comentário, não. Não é por isso. Tô nem aí. É para não esquecer. Sabe? É para não esquecer. A minha luta é diária. A minha luta é diária. É diária. Eu tenho que trabalhar na minha mente, porque eu esqueço. Sabe? Então, é isso que eu vim falar para vocês. O maior constrangimento da depressão e da síndrome do pânico, para mim, é a amnésia, é a minha falta de memória. É o bullying que eu sofro. Sabe? E essa sim. Eu falo para vocês, eu não sou uma pessoa triste, eu sou uma pessoa feliz e sou. Mas nessa parte eu sou triste. Da falta de memória, a dificuldade de aprender. Isso me deixa muito triste. Bebeca me ensinando as coisas. Sabe? Bebeca me ensinando. Entendeu? Então é complicado. Mas Cláudia, criança é muito esperta, criança é muito esperta com o celular. Mas eu poderia saber melhor. Sabe? Eu gostaria, mas eu tenho medo até de tentar. Não vou mentir para vocês. Porque é frustrante, é frustrante. Meu filho me ensinou a fazer... Gente, eu vou fazer uma revelação para vocês agora. Uma coisa simples, que eu sei que é super simples. Vocês percebem que eu não faço. É mandar print. Eu não consigo aprender a mandar print. Mãe, é assim, eu faço na hora. Nossa, muito fácil. Meu filho virou 5 minutos, eu já esqueci. Sabe? Vocês podem perceber que eu não mando, eu faço as coisas para vocês, mas eu não mando print. Eu não consigo. Isso tá difícil para mim. Coisa simples, entendeu? Só para vocês terem uma ideia. Manda um print para mim, manda um, como é que fala? Um link do seu canal, manda um link, faz não sei o que. Aprendo na hora, depois eu já esqueci tudo. Postar vocês, fazer divulgação de vocês na comunidade, não consigo. Então parece uma vontade, né? Mas Deus sabe. Deus sabe de tudo, Deus sabe de tudo. Se tem uma coisa que eu não tenho na vida é má vontade com vocês e nem com ninguém. Não precisa disso, né, gente? Então eu espero que vocês entendam, sabe? Que quando vocês estiverem na live, porque graças a Deus sempre que vocês vão, vocês falam, é eu, Cláudia, né? E vai me lembrando. E graças a Deus devagar eu vou lembrando alguns que eu esqueço. Mas se eu estiver perguntando sempre a mesma coisa, como é seu nome, se você tem canal, se você mora onde, não reparem, porque provavelmente eu vou estar sempre assim, perguntando para vocês, tá bom? É uma condição e pela minha idade não tem muito mais o que fazer, né? A não ser forçar bem a memória, tirar o cérebro da preguiça, né? Cérebro preguiçoso, igual o psiquiatra fala, então ele manda forçar bem a memória, sabe? Palavra cruzada, essas coisas, né? E o YouTube, que me ajudou muito também, que está me ajudando, mas que também às vezes me constrange, sim, de alguma forma, por causa da minha memória. Eu não sou B, não sei se pode falar essa palavra aqui no YouTube, mas eu não sou BU. Eu só tenho ausência de memória. Tá bom, gente?
Então é isso, o vídeo de hoje foi esse, ficou um pouquinho grande, mas eu vou botar um título bem chamativo para ver se vocês assistem, porque assim como eu, deve ter mais pessoas, né? E que também se constrange com isso. E é bom estar sempre ouvindo. E a gente vai lutando, eu luto daqui, você luta daí, e a gente vai vencendo essa luta, essa batalha que é lutar contra a depressão e a síndrome do pânico, né? Que faz esse estrago na nossa cabeça, né? E é isso aí, porque o remédio controlado, ele acalma, ele faz você dormir, mas ele não te cura, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, ele só congela, né? Ele só engana pra gente ter sossego na vida, né? Porque sem ele também fica difícil. Então eu aconselho a todo mundo que tiver esses problemas procurar sim médico para se tratar, porque não é fácil não, gente. É uma luta por dia. É aquela briga com você mesma todo dia, você brigando com você, sabe? Então é isso, eu espero que vocês me entendam, sabe? Eu tenho muito problema de memória e dificuldade de aprendizado. Então, o que eu conseguir melhorar no canal, com certeza eu vou melhorar, mas só quando eu aprender. Não adianta falar, é facinho. O facinho para mim não existe. Existe a coragem, existe a fé em Deus para lutar, para seguir em frente. Mas o facinho em questão de aprendizado não existe. Eu esqueci muita coisa que eu aprendi. Muita coisa, muita. Eu cheguei numa fase que eu não conhecia dinheiro. Eu cheguei numa fase que eu não lia mais direito. Eu não estava nem lendo, sabe? Lendo direito. Então foram muitos bloqueios. A minha memória é bem bloqueada mesmo. Tá bom? Então eu espero que vocês assistam esse vídeo todo. Eu vou pedir lá na comunidade até para que vocês assistam, para que vocês tiverem qualquer tipo de sintoma, né, que eu tô falando sempre, vocês se cuidam aí, tá bom? Beijo, muito obrigado, fica com Deus, não esqueça do joinha e vamos lutar, gente, vamos lutar e vamos nos fazer ser respeitada, porque depressão é doença e as pessoas têm sim que respeitar a nossa limitação, né? A gente não tem que sofrer bullying, não. Por quê? Porque não tá na nossa aparência? Não, gente. É a pior doença que tem, é a depressão. Vigia, meu povo, vigia. Beijo, gente. Ô, gostinho. Por que eu tô tirando aqui, ó? Tô falando, por que eu tô tirando antes de... Mania de celular na mão, só pode. Beijo, meus amores. Fica com Deus, se cuida e fui. Tchau, gente. Ô, gostinho.